Shalom, povo de Deus! Meus queridos irmãos, boa tarde. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento de pastoreio e a minha oração é que o Senhor, que é o Supremo Pastor, continue pastoreando o nosso coração, nos guiando pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o Senhor utiliza a sua santa palavra para apacentar a nossa alma. Ele é o nosso pastor, de nada teremos falta. Como está o seu coração? Como você vai? A minha oração é que Deus esteja abençoando a sua vida de uma maneira muito rica e que você desfrute sempre da boa, agradável e perfeita vontade do Supremo e Bom Pastor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus querido, a gente te louva por tanta bondade. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, o Supremo Pastor, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, uma vida abundante, uma vida excelente. Obrigado, Senhor, por uma obra tão maravilhosa. Nós queremos para sempre bendizer a Ti. Queremos que o Senhor receba esse momento de pastoreio, que Ele glorifique o Teu nome, que o Senhor venha conduzir cada parte, que o Teu Espírito fale de uma maneira poderosa aos nossos corações, que Ele continue avivando a nossa alma e que o Senhor receba todo louvor e toda honra. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, queridos. A palavra de Deus, ela nos estimula a louvar ao Senhor e a fazer isso com todo o nosso coração. E o Senhor nos concedeu a música para que possamos, através dela, expressar os nossos louvores a Ele. Vamos cantar ao nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Queridos irmãos, nós temos meditado no livro de Deuteronômio. Hoje nós iremos pensar em Deuteronômio capítulo 17. Se você puder ter acesso a uma Bíblia, a porção da Sagrada Escritura, eu convido você a abrir nesse texto tão precioso, Deuteronômio capítulo 17. Essa é uma passagem que trata sobre confiança. Confiança em Deus. Em quem eu e você de fato confiamos. A nossa fé está depositada em quem? Vivemos dias difíceis, momentos de grande tumulto e perplexidade. E nós precisamos nos lembrar que somente o Senhor é digno da verdadeira fé. E nós precisamos nos recordar que Deus é digno da nossa confiança. Esse texto, então, ele nos estimula,
em diferentes circunstâncias da vida, a confiarmos no Senhor. O profeta Jeremias, ele diz que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Que a nossa confiança, que a sua e minha fé estejam firmadas em Deus. Ele é absolutamente confiável. Então vamos falar um pouco sobre essa passagem. Deuteronômio capítulo 17, diz assim a Sagrada Escritura: Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos,
pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém, amém e amém. Como nós falamos inicialmente, esse texto ele trata sobre confiança no Senhor. O Senhor, ele estabeleceu juízes. E esses juízes, conforme Deuteronômio capítulo 16, verso 18, eles eram responsáveis por julgar questões e por aplicar a lei de Deus. Ou seja, esses homens que eram autoridades designadas, eles tinham a função de serem representantes do Senhor e aplicarem a lei divina ao povo. E Deuteronômio 16, 18 também fala sobre oficiais, que eram líderes subordinados de várias espécies. Então, é nesse contexto que essa passagem foi escrita, Deuteronômio capítulo 17. Como nós já falamos, esse texto ele nos convida a confiar no Senhor. E eu quero pensar em 3 aspectos fundamentados nessa passagem. Em primeiro lugar, confie no Senhor e não em ídolos. Confie no Senhor e não em ídolos. Do verso 1 ao verso de número 7, essa verdade é expressa. Observe aí na sua Bíblia que o texto ele começa tratando sobre culto, sobre sacrifício ao Senhor. E quando o israelita fosse sacrificar a Deus, ele não podia oferecer novilho ou ovelha com imperfeição, com defeito. Por quê? Porque animais defeituosos eram impróprios para o sacrifício. E qual a razão disso? Deus é santo. E Ele quer perfeição. E mais, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram símbolos de Jesus Cristo. E Jesus é o nosso Salvador perfeito. Aquele que veio e ofereceu um sacrifício precioso, sem mácula a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tem nenhum pecado, ele é sem defeito. E esses animais, eles apontavam para Jesus. É por isso que o sacrifício deveria ser sem defeito. Porque o Cordeiro do Senhor, que daria e que deu a sua vida pela sua igreja, ele é perfeito. É dentro desse contexto que a passagem trata sobre idolatria.
A idolatria era o grande inimigo da vida espiritual de Israel como nação. E os juízes, eles precisavam estar atentos para detectar a idolatria e para tratar dela. Os israelitas eram muito suscetíveis à prática da idolatria. Se você observar o capítulo anterior, Deuteronômio 16, 21, há uma referência a plantar qualquer árvore. E o que era isso? Haviam certas áreas que eram arborizadas e dedicadas à adoração a uma deusa pagã chamada Azerá. Azerá era uma consorte de Baal. E Azerá era conhecida como a deusa da fertilidade. E o que acontecia enquanto o povo adorava essa divindade pagã? Havia a prática da imoralidade. Olha que coisa terrível. Adoração a ídolos e imoralidade. Então, diante desse quadro supersticioso, dessa imoralidade repulsiva, muitos israelitas eram tentados a adorar Baal, a adorar Azerá, ou a adorar o sol, a lua, ou o exército do céu. E Deus aqui ordena aos israelitas que não adorassem outros ídolos. E perceba, a idolatria é algo tão abominável, tão terrível, que nesse contexto aqui do Antigo Testamento, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa, o homem, a mulher, que adorasse outros ídolos, ele deveria ser morto. Esse texto nos apresenta a pena capital ordenada pelo Senhor àqueles que praticassem a idolatria, porque Deus sabia que a idolatria contaminava o povo de Israel. E mais um detalhe, por que lá no Antigo Testamento havia a aplicação da pena capital para a idolatria? Porque isso aqui anunciava uma verdade espiritual. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele mata. O pecado, ele é impiedoso, terrível. Então, o Senhor está dizendo para aquele povo e para nós hoje: confie em Deus e não confie em ídolos. E como nós expressamos a nossa confiança em Deus, adorando a Ele como Ele quer ser adorado, e mais, adorando somente a Ele. Meu querido, os ídolos são falsos. Os ídolos são vãos, são inúteis. E o Senhor é verdadeiro. Ele é o único Deus. Ele disse para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O apóstolo Paulo escreveu: há um só Deus, nós cremos nisso. Os ídolos são falsos, os ídolos, eles enganam, mas Deus é verdadeiro. Ele nos conduz ao caminho da verdade. Então, em primeiro lugar, confie em Deus e não nos ídolos. Eu queria falar só um pouco mais sobre isso. Às vezes a gente pensa em ídolos simplesmente como objetos de pedra, de metal, etc. Mas ídolo é tudo o que toma o nosso coração no lugar de Deus. Algumas pessoas fazem do dinheiro, dos seus bens,
da sua profissão, da sua inteligência, da sua competência, do seu diploma, de alguém, o seu ídolo. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Que Deus seja de fato o centro da nossa vida. Que Deus e somente Deus seja adorado. Que não venhamos tributar glória a ninguém, a não ser ao Senhor, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Meu amado, minha amada, confie em Deus. Ele é poderoso para lhe salvar, para lhe curar, para lhe abençoar. Não confie em ídolos. Segundo lugar, esse texto vai tratar do verso 8 ao verso 13 sobre confiança no Senhor na tomada de decisões. Confiarmos no Senhor na tomada de decisões. Israel tinha juízes e tribunais locais que eram instituídos para julgar casos complicados, difíceis, que envolviam, por exemplo, matanças, demandas, litígios, vários tipos de violência. E haviam os sacerdotes e levitas que eram instituídos para compartilhar sua sabedoria e para explicar a lei de Deus. E esse tribunal que julgava os casos, eles deveriam fazer isso com muita cautela e tendo a palavra de Deus como critério, como norte, como diretriz. E as pessoas, observe, os rebeldes, aqueles que não ouviam a palavra do Senhor, vinda da parte dos levitas, sacerdotes, do juiz. Essas pessoas que não ouviam, elas precisavam ser eliminadas de Israel. O mesmo princípio Deus está nos ensinando aqui. O pecado, ele mata. Abandonar a palavra de Deus causa a morte eterna. É por isso que lá no contexto do Antigo Testamento, Deus, que é o Senhor da vida, que dá a vida e só Ele tem autoridade para tirar a vida, Ele aplicava a pena capital, porque Ele estava ensinando para o seu povo o seguinte: meu povo, só há vida em mim. Fora de mim, vocês só vão encontrar morte. A vida abundante em comunhão comigo, a morte se vocês se rebelarem diante de mim. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte: confie em Deus diante de decisões. Confie em Deus na tomada de decisões. Meus queridos, muitas vezes nós precisamos decidir. Decidirmos sobre casamento, sobre filhos, sobre estudo, sobre trabalho, sobre negócios, sobre lazer e muitas outras decisões. E o princípio aqui desse texto é: não tome decisões conforme as suas próprias ideias e sentimentos. Tome decisões em sujeição à palavra do Senhor. Meu amado, minha amada, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Então, aquilo que Deus diz na sua Santa Escritura, para nós crermos, para nós seguirmos, para nós nos sujeitarmos, que possamos fazer. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que confia no Senhor, ele está seguro. Segundo princípio é: confie em Deus
para tomar decisões. Confie no Senhor. Quem sabe você esteja diante de, entre aspas, encruzilhadas. Que decisão devo tomar? Qual caminho devo perseguir, devo seguir? Ore a Deus. Leia a Santa Palavra e diga: Deus, fala comigo. Deus, me oriente. E o caminho que Deus orientar para você, siga. Não confie na sua própria sabedoria, mas confie no Senhor. No Senhor. Confie no Senhor. Um presidente americano chamado Woodrow Wilson, ele disse o seguinte: há um bocado de problemas diante do povo norte-americano e diante de mim como presidente, mas espero encontrar a solução para esses problemas de modo diretamente proporcional à minha fidelidade em estudar a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ela é um guia seguro para você. Medite na Escritura. Ela vai lhe orientar em caminhos de justiça, em veredas de paz. Confiemos no Senhor, nas nossas escolhas diárias, nas nossas tomadas de decisão. Mas em terceiro e último lugar, essa passagem nos revela o seguinte: confie no Senhor e não na sua posição ou autoridade. Confie no Senhor e não na sua posição ou autoridade. Do verso 14 ao verso de número 20. O texto, ele nos mostra o seguinte: que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, e eles simplesmente dissessem: vamos estabelecer um rei. As nações daquela época tinham os seus reis, os seus imperadores. E se Israel simplesmente desejasse ter um rei, como ele desejou mais na frente, e Saul foi o primeiro rei de Israel e foi um desastre. Esse texto aqui está dizendo o seguinte: quando um rei fosse estabelecido para governar Israel, ele não deveria dirigir o seu povo como os reis ímpios. Por quê? Porque os reis das nações pagãs, eles governavam de maneira ditatorial, despótica. O rei de Israel não. O texto vai dizer que o rei de Israel, ele precisava ser um homem submisso à Escritura Sagrada. O texto vai nos mostrar, queridos, o seguinte: observe aí na sua Bíblia, versículo de número 16, que o rei, ele não deveria multiplicar para si cavalos, ou seja, ele não deveria confiar na sua força ou poderio militar. Segundo lugar, esse rei não deveria multiplicar para si mulheres. Isso significa que ele não deveria fazer aliança com povos pagãos. Naquela época era muito comum alguns casamentos arranjados. E aqueles casamentos arranjados entre líderes tinham por objetivo formar alianças políticas. E o Senhor está falando para o seu povo: não faça alianças com povos pagãos. Mas em terceiro lugar, observe aí na sua Bíblia, o rei, verso de número 17, ele não deveria multiplicar para si prata ou ouro, ou seja,
ele não deveria confiar na sua riqueza. Por favor, ouça. O texto está dizendo, confie no Senhor e não no seu poder, ou capacidade, ou força militar ou de qualquer outra espécie. Confie no Senhor e não em alianças políticas e não em conchavos para ter mais poder ou mais influência. Confie no Senhor e não na sua conta bancária, e não no seu dinheiro, nem nos seus bens, nem na sua posição social, nem no seu prestígio, nem na sua fama. Confie no Senhor. O rei, o homem mais poderoso de Israel, ele precisava entender que ele servia ao Rei dos Reis. Ele necessitava estar sujeito, submisso ao Supremo Senhor. E mais, o texto vai dizer que aquele homem, aquele soberano, ele deveria escrever um traslado da lei num livro. Esse livro que está diante dos levitas sacerdotes, verso 18. E ele deveria ter esse traslado da lei e ler todos os dias da sua vida, para que ele aprendesse a temer o Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e os estatutos e os cumprir. O rei, ele precisava se lembrar que ele está submisso a um rei superior e ele deveria confiar inteiramente no Senhor. É curioso que Salomão quebrou esses 3 princípios. Salomão simplesmente transgrediu. Ele multiplicou cavalos, ele casou-se com uma princesa egípcia e ele juntou muitas e muitas e muitas riquezas materiais. Uma riqueza fabulosa e incalculável, o que Deus disse para o rei não fazer. O princípio é: confie não na sua posição, não na sua autoridade, não no seu suposto poder, mas confie no Deus Todo-Poderoso e na sua santa palavra. Quero caminhar para o final, estimulando você. Na verdade, é o Espírito de Deus quem trabalha no seu coração e no meu coração a confiar no Senhor. Como eu disse anteriormente, vivemos dias difíceis, dias de grande tumulto. Mas onde está a nossa esperança, irmãos? Onde está a nossa segurança? Escute, por favor. A nossa segurança não está nos ídolos. Sejam eles ídolos materiais, concretos, que as pessoas edificam, sejam eles ídolos que são edificados no coração. Ídolos que a pessoa edifica na sua alma. E ela começa a dizer, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu obter aquilo outro, eu vou estar realizado. Se eu tiver essa segurança, eu vou estar pronto para qualquer desafio. A nossa segurança não está nessa terra, nem nas coisas deste mundo. A nossa segurança, a nossa esperança, a nossa vitória está no Senhor dos Exércitos, que enviou Jesus Cristo para nos dar vida e vida eterna. Confie no Senhor e somente no Senhor de todo o seu coração. Nele a salvação, nele a vitória, nele a bênção, nele a saída para mim e para a sua vida. Confie no Senhor e não em ídolos. Confie no Senhor para tomar decisões. Tome decisões pautados na Sagrada Escritura. Não tome decisões pelos seus sentimentos, simplesmente. Algumas pessoas dizem, eu vou seguir o meu coração.
Mas o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Não siga o seu coração, siga a palavra. Sujeite o seu coração à palavra. E Deus em Cristo nos dá um novo coração, um coração sensível à obra do Espírito. Então, confie no Senhor para tomar decisões. Às vezes a gente precisa até tomar decisões difíceis. A estrada que leva à perdição é larga, é espaçosa. Mas o caminho que leva à vida eterna ele é apertado. Às vezes nós precisamos tomar algumas decisões difíceis. Mas Deus garante que vai cuidar da gente. Deus garante que vai estar conosco para sempre. Às vezes você vai precisar abrir mão de algo que você está querendo, mas Deus está dizendo, não queira isso, meu filho, porque isso vai ser destruição para você. Não siga por esse caminho. Então, querido, confie no Senhor para tomar decisões. E por último, confie no Senhor e não na sua posição, e não na sua autoridade. Confie no Senhor e não no dinheiro, e não em alianças políticas, e não em poderio militar. Confie no Senhor. Até o rei precisava lembrar que ele é um servo do Rei dos Reis. Até o homem que governava Israel com tanto poder, ele precisava lembrar que ele deveria simplesmente ser um instrumento do verdadeiro governante, do Rei dos Reis, que ele era simplesmente um servo de Deus. Então, não importa a sua posição, confie em Deus e não na sua posição. Se porventura Deus exaltar você e lhe colocar em funções de influência, de poder, não confie nelas, mas confie no Senhor. Eu queria concluir citando uma outra passagem tão linda, em que o profeta Jeremias, ele diz assim, Jeremias capítulo 17, no verso 5 ele diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A ideia do texto é o seguinte, não faça do homem o seu salvador. É isso que o texto está querendo dizer. Mas olha o que diz versos 7 e 8, Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Se você e eu confiarmos no Senhor, nós seremos como árvores plantadas junto às águas. Pode ter seca, pode ter tempestade, o sol pode ser escaldante, a dificuldade pode ser grande, mas Deus irá continuar nos sustentando. Deus continuará nos mantendo, porque Ele é a nossa rocha, a nossa segurança, o nosso sustento. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Deus, a gente te agradece pela Tua palavra, a gente te louva, porque a nossa fé está em Ti. O Senhor é, de fato, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A Tua palavra diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Que possamos confiar em Ti em todo o tempo. Oramos, ó Deus, por cada pessoa. Pedimos que Tu venhas abençoar cada família, cada casa, abençoar todos os lares, com graça, com misericórdia, com paz. Ó Deus, cura os enfermos, traz quietude de alma àqueles que estão angustiados, aflitos, supre as necessidades daqueles que estão desempregados ou vivendo grandes crises financeiras, salva o perdido, levanta o caído, ó Senhor, abençoe as famílias,
Abençoa este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança. Abençoe, ó Deus, a cada vida. E que possamos sempre confiar, depender e nos alegrar em Ti, porque Tu és, de fato, a nossa segurança. Abençoe o Brasil, abençoe a Tua igreja espalhada na nossa nação e no mundo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais um cântico ao Senhor. Louvemos ao nome do Eterno. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Bem, queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um momento de pastoreio. Que a nossa fé continue sendo alimentada pelo Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Confie no Senhor. Em todo tempo, em toda circunstância, Ele vai cuidar de você. Ele não vai falhar. Ele é fiel. Que Deus lhe abençoe, abençoe a sua semana, abençoe muito a nossa família, com graça, com misericórdia e com paz. Amém, amém e amém.